As secretarias de saúde de Natal e do Rio Grande do Norte confirmaram hoje pela manhã o primeiro caso de coronavírus do estado. Os dois órgãos também detalharam as medidas de contingenciamento da doença a partir de agora. Quem tem todos os detalhes agora ao vivo é o repórter Micleison Costa. Boa noite, Micleison. Boa noite, Edinaldo. Boa noite a você que acompanha o TVU Notícias. É exatamente isso, Edinaldo. A CESAP confirmou hoje o primeiro caso de coronavírus aqui no Rio Grande do Norte. E com esse caso da paciente aqui do estado, o Brasil já registra ao todo 98 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. E isso segundo dados do Ministério da Saúde. Já as secretarias estaduais de saúde de cada estado, afirmam que esse número é um pouco maior, chegando aí a 151 novos casos. E os números de casos suspeitos no Brasil já chegam aí a 1.485, ou seja, são 151 casos confirmados, segundo as secretarias de Estado, e 1.485 casos suspeitos. Hoje pela manhã, a Secretaria de Saúde aqui do Rio Grande do Norte fez uma comitiva para anunciar as medidas de contingenciamento da questão do coronavírus. Acompanhe na matéria. Às 9 horas da noite de ontem, uma nota técnica emitida pelas Secretarias de Saúde de Natal e do Rio Grande do Norte anunciava a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no estado. Trata-se de uma mulher de 24 anos que mora em Natal e tem histórico de viagem recente à França, Itália e Áustria, epicentros do surto. Era uma previsão que a gente tinha em mente, que já estava projetada e que a partir de então nós vamos entrar nessa outra fase de mitigação para evitar sequelas, danos e mortes. A paciente começou a apresentar os sintomas ainda na Europa no dia 1º de março. No dia 3 ela chegou aqui em Natal e no dia 5 foi ao Hospital Giseuda Trigueiro, onde ficou internada durante 48 horas. Atualmente ela está em isolamento domiciliar, que deve seguir até o dia 14 e não está apresentando nenhum sintoma. A Vigilância Estadual vai entrar em contato com os passageiros que estiveram no mesmo voo da paciente. De acordo com o que é recomendado pelo Ministério da Saúde, a partir do momento que a gente tem um caso suspeito e a gente tem a constatação desse vínculo epidemiológico, ou seja, a viagem que essa paciente fez, nos primeiros procedimentos a gente já pega qual foi o dia da viagem e qual foi o trajeto que ela fez. Então essa lista de passageiros ela é acionada através da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a qual é responsável pela fiscalização de portos e aeroportos, e aí sim eles entram em contato com as companhias aéreas. Então a lista de passageiros ela já está disponível para a equipe de vigilância, mas de acordo com o protocolo, os contatos próximos, ou seja, as 16 pessoas que estavam nas fileiras laterais, à frente e atrás da paciente, serão contactadas ainda no dia de hoje pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde do Natal. Declarada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, o plano de contingência estadual para infecção humana pelo novo coronavírus foi atualizado. E aí nesse processo de reestruturação do plano de contingência, apenas nós detalhamos ainda mais essa rede assistencial, pensando numa projeção da doença, em termos de população que possa vir a ser infectada, tentando capilarizar ainda mais o atendimento para que a gente possa ter uma resposta oportuna no estado. Então, pensando nisso, a partir de 20 casos confirmados, a Secretaria, se necessário, vai ativando outros hospitais como unidades de referência para internamento. O Rio Grande do Norte possui 17 casos suspeitos, 16 excluídos e 15 descartados. Se 20 casos forem confirmados no estado, novos hospitais serão acionados gradativamente de acordo com a demanda para o atendimento do Covid-19. Hoje, a internação é realizada no Hospital Giseuda Trigueiro e no Hospital Infantil Maria Alice Fernandes, ambos em Natal. O município de Natal ele tem um protocolo já instituído internamente tanto para as unidades especializadas, que são UPAs e hospitais, como também as unidades básicas para os quadros leves ser porta de entrada, e temos um horário estendido para caso tenha pacientes e tenha uma capilaridade maior de assistência. Então a unidade básica de saúde, como a unidade especializada, tem a capacitação e o protocolo adequado para esse atendimento.
O diretor do Hospital Giseuda Trigueiro reforça a importância do uso da etiqueta respiratória, além da atenção que deve ser dada a outras doenças já existentes. Todo mundo entrar em pânico e quiser ir para o serviço de saúde, as pessoas com diabetes, as pessoas com hipertensão, com problemas cardíacos não terão onde ser atendidos. Portanto, não há motivo de pânico, nós temos um caso apenas importado, não há transmissão no Rio Grande do Norte ainda. E hoje a gente recebe aqui no TVU Notícias o médico infectologista e professor aqui da UFRN, Dr. Kleber Luz, que vai conversar um pouco com a gente sobre esse caso de coronavírus aqui do estado. Doutor, seja bem-vindo ao TVU Notícias. No momento, com esse primeiro caso confirmado de uma pessoa que trouxe o vírus exportado da Europa, a gente pode dizer que há um risco de contaminação comunitária aqui no estado? O risco sempre existe, não é? A expectativa é que o coronavírus de alguma forma circule aqui no nosso estado, na nossa cidade natal, independente deste caso, né? Porque a circulação de pessoas dentro do país ou do país para fora, de fora para dentro do país é muito grande. Então a expectativa, claro, que vão chegar casos e que ocorrerá a transmissão na nossa cidade e no nosso estado. E exatamente para evitar essa contaminação comunitária, a CESAP lançou algumas medidas preventivas aí para a população se prevenir da questão do coronavírus. Entre elas está evitar aglomerações e eventos aí com mais de 100 pessoas. Acompanhe aí. O adiamento ou suspensão de todos os eventos que tenham aglomeração de pessoas, que venham a favorecer a transmissão, portanto, distanciamento social e as atitudes educativas e de proteção devem ser intensificadas cada vez mais, principalmente para as populações idosas ou pessoas com doenças pré-existentes que podem agravar o risco de morte em função de uma infecção respiratória grave. E a gente volta aqui a conversar com o Dr. Kleber Luz. Doutor, como a gente viu na matéria, a CESAP lançou algumas medidas. Na sua opinião, essas medidas elas são necessárias para conter essa proliferação do vírus aqui no estado? Veja bem, as medidas adotadas pela Secretaria de Saúde foram adotadas pela Secretaria de Saúde, pelos gestores da saúde pública. Todavia, o mais importante, a medida mais importante para o controle de uma epidemia ou de um surto de doença respiratória a primeira medida é quem estiver com sintoma respiratório, com febre, com tosse, dor de garganta, coriza, nariz entupido, essas pessoas deverão ficar em casa, em isolamento domiciliar. Por quanto tempo? Até que os sintomas desapareçam e que fique 24 horas sem sintomas. Somente assim, após esse período de 24 horas, essas pessoas poderão voltar às atividades escolares, ao trabalho, a participar de eventos públicos, por exemplo. Então, todos os sintomáticos deverão ficar em casa. Aqueles que tiverem sintomas e sejam portadores de diabetes, de hipertensão, de asma, obesidade, essas pessoas precisam ir ao médico para serem avaliados quanto à gravidade dos sinais e sintomas. E a segunda medida é a questão higiênica. Então, lavar as mãos, não é, com água e sabão, essa é a medida mais importante. A disponibilidade de sabão nos banheiros públicos, nos shoppings, escolas, faculdades, é de fundamental importância. São essas medidas simples que controlam a disseminação da doença. Obrigado, doutor. E a Secretaria e o Ministério, na verdade, da Saúde aqui do Brasil também lançou algumas recomendações. Entre elas, a de que pessoas que desembarquem nos aeroportos vindos de voos internacionais fiquem em quarentena, isolamento em casa, por pelo menos 7 dias. E também de que aquelas pessoas que apresentarem sintomas mais graves, como tosse, falta de ar, procurem o sistema de saúde o mais rápido possível. Eu volto com você, Ednaldo.